Fala galera, beleza? Ana T aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 lições que a série The Good Doctor pode nos ensinar. Roda a vinheta. Só para dar aquela contextualizada, se você nunca assistiu a série, ela é estrelada aí pelo Fred Highmore, que a gente até já falou sobre ele aqui no canal, né? Ele faz o personagem do Dr. Sean Murphy, que tem síndrome de Savant, né? Que é muito comum aí dentro do espectro de autismo. E por isso ele não consegue empatizar, né, com as pessoas, né? Falta um tato social, digamos assim, para algumas situações. E aí ele não consegue mentir para as pessoas também, o que acaba fazendo com que ele seja brutalmente sincero. E dessa forma, ele acaba criando certas situações problemáticas, digamos assim, tanto com os colegas de trabalho, tanto com os pacientes. Afinal de contas, ele é residente em cirurgia. Em contrapartida, ele tem um conhecimento em medicina que é absurdo, né? Uma capacidade de memorização também muito, muito elevada. E ele consegue ver, ao ver um exame, ele consegue olhar para aquilo ali e na cabeça dele ele construiu uma imagem 3D, né? De um 2D ele passar para um 3D. E aí, a partir disso, né, com essa visão, juntando todos os conhecimentos que ele tem, ele consegue encontrar, assim, algumas soluções, digamos assim, para casos que você não tem jeito, vai ter que ser assim ou vai ter que ser assado. E justamente pela falta de tato social dele, acaba que passa por vários momentos em que ele não consegue, ele tem dificuldade de se expressar. Então ele tá aprendendo não só, né, cirurgia geral, não só medicina, digamos assim, mas ele também tá aprendendo como lidar com as outras pessoas, o que é muito bacana. Feito esse resuminho pra você, a gente vai entrar agora nas 4 lições que essa série pode ensinar pra gente, beleza? Simbora! Lição número 1. O preconceito nos cega e faz com que a gente perca várias oportunidades. Quando se tem uma preconcepção de alguma coisa, a gente acaba fechando a mente, toma aquilo como uma verdade absoluta e não consegue ver além daquilo. O maior perigo do preconceito é esse. Então, quando a gente não está aberto a novas possibilidades, né, a novas formas de compreensão, algo do tipo, a gente acaba ficando fechado no mundo e perde várias oportunidades, tanto de conhecer as pessoas, de compreender as coisas e, inclusive, crescer como ser humano. Um dos maiores exemplos que a gente tem aí na série é que o Shawn é julgado por ser autista, né? E por ter essa falta de contato social. Muitas vezes ele é, principalmente no início, ele é ignorado. O que ele pensa não faz a menor diferença. Até que uma pessoa, né? Ou em alguns casos, assim, não vou falar de um personagem específico, mas uma pessoa resolve dar ouvidos ao que ele está falando, percebe que tem muito potencial naquilo, pega e apresenta aquilo ali para os chefes, né? Para os médicos mesmo. E aí vai assim, parabéns, não, obrigado, mas não é, essa ideia não foi minha, foi do Shawn. E a partir daí, né, eles né, conseguem começar a abrir, né, quebrar essa casca, esse envoltório de preconceito e começar a dar mais ouvidos a ele. E também se torna muito mais dispostos a ajudar o Shawn nesse tato social, né, a empatizar. Não que ele consiga empatizar, ele não consegue fazer isso por conta da condição dele. Mas assim, fazer com que ele perceba momentos em que ele precisa ser um pouco menos incisivo na fala ou algo do tipo. Lição número 2. Ser verdadeiro consigo e com o próximo dói muito menos do que mentir para agradar, ainda que seja temporariamente. Como eu disse, né, o Shawn não consegue mentir, né, e aí os colegas dele tentam fazer com que em alguns momentos ele minta ou omita informações, mas logo que ele faz isso, ele pega e fala, não, eu não tava, eu tava mentindo, eu tava omitindo informação, é isso e aquilo, né, foi uma tentativa ali de tornar a coisa menos agressiva, digamos assim, menos incisiva, mas na verdade não funciona, pelo menos pra ele não funciona. E a gente vê que os personagens vão acostumando com esse jeito dele, até mesmo pacientes que chegam de cara estranha aquele cara falando daquele jeito, mas depois aceita e fica mais tranquilo. Uma das coisas bacanas, né, que assim como outras pessoas, ele tem em alguns momentos sentimentos confusos, né? E aí ele consegue usar da racionalidade para tomar a melhor decisão, ainda que ele não que vá machucar uma pessoa, né, como por exemplo, o caso acho que não me engano, na terceira temporada já, ou na segunda, ele
Ele tem uma namorada, mas ele entende que ele gosta é da amiga dele. Então, assim, ele termina com ela, mesmo depois de tudo que eles passaram, né? Que eles viveram ali no relacionamento. Mas ele entende que se ele continuar no relacionamento com ela, vai ser pior pra ela e pra ele, porque ele vai estar mentindo pra si mesmo, o que vai contra tudo que ele não só acredita, mas também que ele sente. Então ele consegue, né, fazer essa racionalização e aí tomar as melhores decisões, tanto para si mesmo, né, quanto no trabalho. Lição número 3. Estresse pós-traumático não é frescura e precisa de tratamento. Muita gente acha, né, que estresse pós-traumático é simplesmente só aquilo que acontece, né, quando os soldados americanos voltam da guerra, né, que ficam, digamos assim, dão uma surtada ou algo do tipo, mas na verdade não. O estresse pós-traumático pode acontecer tanto quando você perde um ente querido, quando você passa por situações de estresse extremo, né, como é o caso o exemplo que a gente tem aí, a questão da guerra, mas também qualquer situação do cotidiano. Então, a perda de um ente querido, descobrir uma doença grave, um acidente, terminar algum tipo de relacionamento. Então, assim, qualquer coisa que gere um estresse muito grande na pessoa pode desencadear aí esse problema. Se não me engano, pode ser até chamado de síndrome. Psicólogos corrijam-me se eu estiver errado, não tem problema. Aqui a gente tá aqui é para aprender. Mas assim, uma coisa que a série traz pra gente é que ignorar o problema não vai fazer com que ele não exista. Aquele ditado popular que diz o que os olhos não veem, o coração não sente, não serve nesse caso. E não tratar, né, o estresse pós-traumático pode acabar desenvolvendo vários outros sintomas, inclusive várias outras doenças, como por exemplo depressão, pode fazer com que a pessoa tenha, né, comportamento passivo-agressivo, fazer com que ela tome decisões ou tenha atitudes que podem prejudicar a vida dela, inclusive, né, colocar a vida dela em risco. Mas assim, óbvio que cada pessoa reage de um jeito, mas são só alguns exemplos que são inclusive demonstrados na série. Como dirigir em alta velocidade, abuso de álcool, em algumas situações, drogas, algo do tipo. E antes de ir para nossa quarta e última missão, humildemente aí eu peço que você deixe sua curtida, deixe seus comentários aí para poder incentivar, né, a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, conversando com vocês, é claro, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber o vídeo assim que ele for lançado, né? E a nossa quarta e última missão é cuidar da sua saúde física e mental tem que ser prioridade e não pode ficar para depois. Quantas vezes você já deixou de fazer um exame, né, de se cuidar por medo do resultado, né, por medo do que poderia melhorar, inclusive, né? Quantas pessoas não passam por esse tipo de situação? Inclusive, você já pode ter passado por ela. E na série a gente vê muito isso, tanto com os pacientes quanto com os médicos, porque inclusive médicos que deixaram a sua saúde de lado, digamos assim, né, acabaram aí tendo resultados muitas vezes letais, inclusive. A gente vê isso no final da segunda temporada, né, que um dos médicos acaba morrendo ali. Óbvio que a situação é agravada por um acidente que tem, por um terremoto, mas ainda assim ele viria a óbito de forma precoce, de qualquer jeito, porque não estava de fato cuidando da saúde, né, ainda que fizesse ele se alimentasse bem, né, relativamente bem, né, por conta da correria do dia a dia, e fizesse atividades físicas, não fazer os exames regularmente, pelo menos uma vez aí no ano, acaba que faz com que a gente perca um pouco do controle de como está a nossa saúde. E aí em algum momento pode acabar dando algum tipo de problema, né? Problemas esses que poderiam ter sido evitados com uma prevenção simples, né? Um exame ali uma vez no ano, coisa e tal. A gente vê isso não só com o médico impacta mais a gente, né? Porque os pacientes, querendo ou não, são um ali a cada episódio, salvo raras exceções. Mas quantos problemas a gente acaba desenvolvendo porque não se cuidou e porque ou em algum momento teve medo de descobrir algum diagnóstico, né? Não fez algum exame necessário. Então a gente tem que parar para pensar nesse tipo de coisa. Às vezes um problema que podia ser resolvido de forma relativamente simples, com um tratamento simples, vira um problema gigante porque a gente não se cuidou, né? Não buscou informação, não buscou o profissional especializado para aquilo ali, e algo pequenininho virou algo muito grande e às vezes até letal. A verdade é que o bem mais precioso que a gente tem é a nossa saúde.
Com saúde, a gente pode fazer tudo, mas sem saúde, a gente não pode fazer nada. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Viver uma vida equilibrada, digamos assim, não precisa ser extremamente regrado o tempo inteiro, né? Pode dar aquelas escapadas de vez em quando, mas é extremamente necessário que a gente se cuide. E é com essa mensagem que eu termino o vídeo de hoje, beleza, gente? Espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, obrigada!